Okay. Okay, you may begin. So they can see as well. Okay. Yeah, I can do the yoga also. Yes. Okay. Shall we start? Shall we start with the one? Okay. Vamos começar com Om. Mais uma vez. Mais uma vez. Shanti, Shanti, Shanti. Om Yaschitta Santatalaya Salaya Padishto Yastu Prabhanjana Vidhana Rato Hathasa Yo Mantra Murti Vasaga Satu Mantra Yogo Yaschitta Vritti Rahita Sahiraj Yoga Hatham Vina Raja Yogo Raja Yogam Vina Hatha Nasiddhe Tatato Yuma Manispatte Samapyase Gorakshabalam Guru Shishyapalam Shesa Himalam Sachikhanda-bhalam Kalasya Kalam Jita Janma Jalam Vande Jatalam Jagadarjanalam Vande Jatalam Jagadarjanalam Nama Parvati Pataye Nama. Thank you. Obrigada. Bom dia. It has been always pleasure to come to Brazil. É sempre um prazer vir ao Brasil. I remember first time meeting Maria Helena. Ele se lembra da primeira vez conhecendo a Maria Helena e a Ana. They brought me Brazil and taught me to talk, Eles me trouxeram ao Brasil e me ensinaram a falar. which I knew from when, I born in yogi family. Ele nasceu numa família yogi. My great uncle was one of the very big yogis. Né, um tio dele, né, um tio avô dele era um grande yogi. I saw him when he can do the Nauli with the two Nauli together. The Nauli and ball Nauli together like this. O tio avô dele conseguia fazer a técnica Nauli. Do Nauli. Uhum. Nauli. Yes. So two Nauli together. I never Os dois seen Naulis afterwards juntos. when he died. Uhum. E
depois que ele morreu, ele não conheceu ninguém mais que conseguia fazer essas duas técnicas simultaneamente, como o tio-avô dele. I think he was only the person who can do two Nauli together. Ele acha que o tio-avô dele era a única pessoa que conseguia fazer essa técnica, as duas ao mesmo tempo. So, Nauli, as duas chamam Nauli, mas uma é... Tem o Danda Nauli e tem o outro. And the Bowl Nauli. Do Bowl. Que é aquela... E os dois simultaneamente. E assim, ele conseguia fazer os dois e ao mesmo tempo. Então, provavelmente fazia tudo junto. It's like Shiva and Parvati having together. É como se o Shiva e a Parvati estivessem lá juntos, né? I thought everyone does that, but after when he died, nobody does. Ele depois que ele morreu, ele realmente não conheceu ninguém mais que fazia isso, somente ele. We could have taken videograph that time. Ele falou, a gente deveria ter filmado, porque realmente ele era o único que fazia. Because where I live, there is a big yogi temple. Onde ele mora tem um grande templo yogi. Nath Yogi, hundreds of people from India, and one person we saw that time also from Brazil, something Sivanath Yogi, and from the different part of the world used to come in that temple. Então ele está falando que várias pessoas iam nesse templo onde ele mora, que é perto de onde ele mora, né? Pessoas da tradição nata que moram na Índia, pessoas de outros países, até brasileiros visitavam esse templo. My mother says, I brought up in their lap. I grew in their lap. Ele cresceu nesse colo do yoga, né? And when I was small, I never knew that is yoga. I thought this is something like a magic. E quando ele era mais novo, ele não sabia que o nome disso era yoga, ele achava que era uma mágica. So naturally what we learn, I thought everyone knows those things. E eventualmente, conforme ele foi crescendo, ele foi aprendendo e ele tinha essa crença de que todo mundo sabia isso, que isso era algo normal. Como ele cresceu com isso e para ele era normal, ele achava que todo mundo no mundo também considerava isso normal. But first time when came to the Bangalore, where there was a Nath Sampradaya conference made by the IYT. Yokosen, yeah. So there I spoke about the Hatha Yoga, and people surprised. Ele achava então que todo mundo sabia, mas quando ele participou dessa primeira conferência, né, do Yokosen, que ele viu que na verdade todo mundo ficou surpreso, que ninguém sabia o que era realmente o yoga, o Hatha Yoga, né? Ele achava que todo mundo já sabia. And I said, what is surprising? This very simple thing. Como assim tá todo mundo surpreso? É algo tão simples. I mean, 6, 7 or 8 months ago, there was another conference in Bangalore. 7 ou 8 meses atrás teve uma outra conferência nessa mesma cidade, foi Bangalore. And I was speaking there. Estava falando lá. And one of the guy was waiting outside me. Daí tinha um rapaz que estava esperando lá fora. And when he saw me, he was banging his head like this. Quando ele o viu, esse rapaz estava fazendo esse movimento, que é com as mãos na cabeça. He said, ele disse, he has been like doing Hatha Yoga since 32 years. E ele diz assim, que esse rapaz ele estava praticando Hatha Yoga há 32 anos. But he knew what is Hatha Yoga that day only. Ele só aprendeu o que realmente era o Hatha Yoga naquele dia, depois de ter ouvido o Bola falar. Ele estava frustrado, nervoso, né? Porque ele ficou 32 anos praticando e só naquele momento ele entendeu realmente o que era. Then I started talk on Hatha Yoga. E daí então ele começou a falar do Hatha Yoga. Where it is hidden? O que está escondido? Why people do not know about Hatha Yoga? Por que esse conhecimento não está escondido? Porque as pessoas não sabem, né, o que ele acha que é tão simples. Né? They know Hatha Yoga. They do Hatha Yoga, but only they couldn't, clarify this Hatha Yoga or something.
né? Eles conhecem o termo, eles conhecem a prática, eles praticam o Hatha Yoga, mas eles não sabiam o que está por trás, o que significa, né? Because Hatha word has different meaning also. Porque o Hatha Yoga também tem diferentes significados. Hatha Yoga means doing forcefully. Hatha Yoga significa fazer algo com foco, né? Or doing like, you know, what say, stubbornly, like, you know, I'm hati, something like, you know, something, hatha. Ou fazer significa também fazer uma coisa de uma maneira teimosa, né? Persistente, né? Com afinco. Though, because of that has got two meanings, the people thought Hatha Yoga means forcefully or stubbornly. Então, como tem esses dois significados, a maioria das pessoas achava que o Hatha era apenas esse significado, de fazer algo de maneira teimosa, de maneira agressiva, né? De maneira forçada, né? The other reason is yoga and tantra. You heard about tantra. A outra razão é que o yoga e o tantra, their meaning is hidden. O conhecimento do yoga e do tantra é escondido. Always, why the hidden meaning are? Because it's not for the everyone. Por que esse conhecimento é escondido? Porque ele não é para todo mundo. This is only for those seekers. Esse conhecimento é só para os sikhas, né, para os sábios. Really wants to do. Que são as pessoas que realmente querem fazer, querem praticar. So yoga and tantra for them. Que o yoga e o tantra são só para essas pessoas que acho que querem trilhar esse caminho, essa jornada espiritual, né? Otherwise they will harm to others. Caso contrário, se não for esse tipo de gente, eles vão utilizar esse conhecimento para fazer mal, né? Ele será mal utilizado. They can misuse. Ele será mal utilizado o conhecimento. Or they will start harming from that. Ou então eles vão começar a explorar os outros ou usar como poder, né, para explorar os outros esse conhecimento. Yoga is spirituality. Yoga é espiritualidade. It's nothing to get. Não é nada que você vai conseguir, né, que vai obter, não é posse, não é superficial. So, we still say people, if you do yoga, you will live good health. You will have good health. Apesar disso, não é algo que você pode conseguir, né? A gente sempre fala, se você faz yoga, você vai conseguir boa saúde, né? That also that should be. Isso a gente não deveria pensar assim ou somente assim sobre o yoga. Not to get anything. Que você não tem que ter nenhuma expectativa de obter nada com o yoga. Even no God also. Nem Deus, nem mesmo Deus. So without any expectation, if someone does yoga, maybe. O verdadeiro yoga é aquele que pratica yoga sem nenhuma expectativa. There is a very big poet called Kabir. Tem um grande poeta chamado Kabir. He says, "Apa meete hari mile, hari meete sab jaye, akat kahani prem ki koi nahi bajaye." So the meaning is, when you give up yourself, then only you will see the God. Mm-hmm. When you give up the God, then only you will know Him. Mm-hmm. Because we are seeking God. Where is God? Where is God? Yoga is not for the seeking God. Ele fala, esse poeta falava que somente quando você renuncia a tudo, você conhece Deus. E somente quando você renuncia até a Deus, aí você realmente se conhece. E aí é o verdadeiro caminho do yoga. So, when we learn yoga, and there is a list of what is advantage, what benefits. Uhum. So this is primary yoga. Então ele fala, quando você pratica yoga, sempre tem aquela lista de benefícios que vem dessa prática, mas isso é um yoga mais superficial, né? So a small river trying to get into the sea, big ocean. É como um pequeno rio tentando entrar no oceano. And he feels, as soon as possible, I need to go to the ocean. E ele tem aquela ansiedade, né? Assim que possível, que eu quero chegar, eu quero atingir esse oceano. And get ocean. E conseguir obter esse oceano, chegar no oceano. When he reaches ocean, quando ele atinge o oceano, he's not there. Ele não está lá. He's not there. Ele não está lá. Where he is now? O que ele é agora? Can he find out he's there? Separate?
ele consegue se separar dali, né? Porque a água do rio se juntou com a água do oceano, ele consegue se encontrar ali. What for he seeking to go? He was very hurried to get to the ocean. But when he reached to the ocean, finish there. Quando ele fica com muita ânsia de chegar ao oceano, mas quando ele chega lá, tudo desaparece, porque ele se junta ao oceano e tudo se perde, né? That is something yoga. Né? É isso que é o yoga, você atingir essa unidade, né? This is also very small, like example. It is more than that. É mais do que isso, né? Then I was telling a story. Then I realized, oh my gosh, which I know that I should tell to other people also. É como uma história que, meu Deus, essa história é boa, eu preciso contá-la para outras pessoas. Every time I go to the India and part, I say, this is Hatha Yoga. Então, toda vez que ele viaja, vai para a Índia, vai para o Nepal, ele viaja ensinando isso que é o Hatha Yoga. Yeah. So, Hatha Yoga, yesterday also I said, only 2 words, Ha and Ta. Então, ontem mesmo ele disse que Hatha Yoga são apenas 2 palavras, né? Ha e Ta. Ha means sun. Ha significa sol means moon. e Ta significa lua. So hot and cold, quente e frio. Balance is Hatha Yoga. Quando você encontra esse equilíbrio entre o calor e o frio, entre o sol e a lua, aí que você encontra o yoga, né? Entra no estado de yoga, né? Isso é Hatha Yoga. Have you heard the mantra called Sanjivani Mantra? Have you heard that Sanjivani Mantra? Ele está perguntando se vocês já ouviram esse mantra, qual é o nome? Sanjivani Mantra. Sanjivani Mantra. Or mantra which gives you life. Mantra que te dá vida. Okay, there is a mantra called Trambakam Yajamahe. You must have heard. Sugandhim Pushtivardhanam Urvarukaviva Bandhanam Mrityormokshiyam Amrita. Oh God, oh Deus, give me moksha. Eu me ofereço. Okay? Moksha. Dying and moksha are 2 different things. Morrer e moksha são 2 coisas diferentes. Moksha era se libertar, né? É libertação. Então, a libertação, que a gente fala espiritual, e a morte são 2 coisas distintas. But in Hatha Yoga, what they say, mas em Hatha Yoga eles dizem, you become moksha yourself. Você começa com a libertação com você mesmo. So, Rechake Bannirukosi. When you breathe out, you breathe fire from your body. Quando você expira fogo, calor do seu corpo. Soma Ruposi Kuruke. When you breathe in, you invite the Soma. Soma means moon also, Soma means the nectar also. E quando você inspira lua e que te chama de Soma, que Soma também significa néctar. Então você inspira néctar e você expira fogo. Kumbhake, when you do the kumbha, quando você faz as retenções, you become Shiva. Você se torna Shiva. What Shiva? Is the Hindu people worship Lord Shiva? Os hindus reverenciam o Lord Shiva. Or Shiva means Kalyana. Kalyana means like in all good in your life. E ele representa tudo de bom, tudo que há de bom na sua vida. Need to become Hindu to worship Shiva. Você não precisa se tornar hindu para amar e reverenciar Shiva. This picture is imaginary only. As imagens dos deuses são apenas um símbolo, né? The picture nobody seen, that's imaginary only. Ninguém viu isso, é apenas uma imaginação, né? Um símbolo. Shiva in you. Shiva means peace. Shiva significa paz. All good in you. Tudo que há de bom dentro de você. Okay? When you breathe out kind of dirty carbon dioxide or something like that, or fire or whatever. And when you breathe in, you bring nectar in you. When you kumbhak, like that you become Shiva. Então ele está repetindo todo esse processo. Quando você inspira lua, néctar.
quando você expira fogo e elimina também tudo aquilo que você não quer mais. E entre as retenções, durante as retenções você se torna Shiva, ou você se conecta com tudo que há de bom dentro de você. That is Mrityunjaya. That is Mrityunjaya. Mrityunjaya. E isso significa Mrityunjaya. You win the death. Você supera, você vence a morte. That you never die? No, that's wrong. Isso não significa que você nunca vai morrer. Não, você vai morrer. Die, who fell with the dying, they die. Who feel this regular process. É que a morte, todos nós vamos morrer, é um processo natural. They die but never die. Só que quem faz esse processo, quem se conecta com esse movimento espiritual, o corpo morre, mas ele nunca morre, né? Now you decide. You want to ask God, oh God, give me health, give me money, give me blah blah. Dinheiro. A gente sempre pede a Deus, Deus, me dê dinheiro, me dê saúde, me dê. A gente sempre pede. Yeah, who doesn't, right? Buy ticket for me. Or you became yourself with the God or yourself with the power. E na verdade a gente trata, é como assim, a gente trata Deus como algo externo a nós, né? Sempre pedindo coisas a Ele, mas o verdadeiro Deus reside dentro de nós. Então a gente tem que buscar aquilo que a gente precisa ou deseja dentro de nós mesmos. Through the Hatha Yoga, através do Hatha Yoga, you open your bank. Você abre o seu banco. Você Big bank. É um grande banco. Because we born as a creator. Porque nós nascemos como criadores. And shin in our brain. Shin means papa, let's say, like doing something bad. Like sim. E o pecado está no nosso cérebro. Thank you. Because of the dharma, because of the, we say, not religion, we say dharma means because of the human quality, we are controlling our sin. Por causa da qualidade humana, nós estamos controlando os nossos pecados, né? Aquela parte ruim dentro da gente mesmo. Very forcefully we are protecting ourselves. E a gente com bastante força, bastante resistência, a gente está protegendo a si mesmo. Everyone is greed. They invite me. $1,000 dinar. Ao nosso redor, toda hora tem muitas tentações, né? Sempre convidando a gente, muita ganância, para a gente sair do caminho, né? So many, greed calling us. Há muita ganância nos chamando. We are jumping our Guru's name and stopping ourselves. E a gente fica cantando, né, emanando o nome do nosso guru e nos protegendo, nos segurando ali para resistir a todas essas tentações. But if you have the Hatha Yoga, mas se você pratica, se você encontrou o Hatha Yoga, você não precisa fazer todo esse esforço para se controlar. Você naturalmente está controlado, está no seu ponto de equilíbrio. It is in you. When you know you, then no any greed, no any vasana can attract you. Quando você realmente sabe quem você é, quando você realmente se conecta com você mesmo, nada externo desse tipo, nenhuma ganância vai te atrair, vai te tirar do caminho. That is why Hatha Yoga is Mrityunjaya. E é por isso que o Hatha Yoga é Mrityunjaya. Mrityunjaya means something fall down, something go down, something significa... bad in your life. So you win those bad and you become the pure Shiva. Ele fala que isso que é o Hatha Yoga, você vence essa batalha contra o mal dentro de você e ao seu redor, e aí é como se você se tornasse o próprio Deus, né? O próprio Shiva. Downfallness is the patak. Patak means which is dirty or bad in your life, unethical. Those are the patak. Então ele fala que com o Hatha Yoga você elimina tudo isso que tem de ruim em você. Hundreds of the book can't kill your patak. What? The beginning, can you repeat? Hundreds of the book also can't kill your patak. Hundreds of what? I mean, you read the many hundred books. But you can even... Okay. Você pode ler muitos livros, mas mesmo assim você não vai conseguir lutar contra todas essas coisas ruins dentro de você. If you know, like computer knows all knowledge. Você vai saber, com os livros você vai saber, assim como o computador
retém um monte de conhecimento. You can write down about that, what is bad in your life. Você também pode escrever tudo que é ruim na sua vida. Okay? But still your path, still your downfallness will not finish. Mas mesmo fazendo isso, você ainda não vai conseguir eliminar essas coisas ruins de você. For that you need practice. Para que você consiga eliminar, você precisa de prática. So that's why Hatha Yoga is the only practice. É por isso que o Hatha Yoga é a única prática. I'm not saying from my brain. Ele não está dizendo por meio do cérebro dele, né, através do cérebro. I'm saying which is written in the ancient books. O que ele está falando não está escrito nos livros, ele está escrito nos livros antigos, né, nos escritos antigos. Asanena rujohanti pranayamena patakam vikaram manasam yogi pratyaharen sarvada. Through the asana, you can give up your disease. Por meio dos asanas, você pode se livrar das doenças. But the path downfallness only go with the Hatha Yoga only. Então, praticando asanas, você pode eliminar essas doenças, mas é só através do caminho do Hatha Yoga é que você consegue eliminar por completo todas essas coisas ruins. You can 24 hours give speech on the good thing, goodness. I'm sorry, I was distracted by the noise. Could you repeat? So you can talk 24 hours for the goodness, good thing. Você pode ficar falando por 24 horas sobre as coisas boas. But your downfallness will be there. Mas mesmo assim as coisas ruins ainda estão dentro de você. Through the Hatha Yoga only. Somente por meio do Hatha Yoga. Your patakta, your downfallness goes. Somente por meio do Hatha Yoga você vai conseguir realmente eliminar tudo isso. That I'm saying this fact from the Hatha Yoga Pradipika. Ele está dizendo isso, todo esse conhecimento vem do Hatha Yoga Pradipika. Pranayamena patakam. Only pranayam. Pranayam means breathe exercise. Only there to clean you in total. Somente o pranayama, a prática de pranayama, que pode te limpar por completo. There was a guru called Lord Gorakhnath. Tinha um guru chamado Gorakhnath. Okay? He is Shiva actually. Ele na verdade é Shiva. He never born. Shiva's yoga incarnation. Ele nunca nasceu, ele é uma encarnação de Shiva, né? Shiva yoga incarnation. So he came into the world in the earth to tell people yoga. E ele veio para a Terra com essa missão de passar para as pessoas o yoga. Lord Shiva says, Ame vasmi goraksho madrupam tan nibodhaka yoga marga pracharaya maya rupa vidam dritam. I am only the Gorakhnath. I came into the world to tell people Hatha Yoga. Not Hatha Yoga. Ele falou, eu sou o Gorakhnath, eu vim à Terra para falar para vocês sobre o yoga, para trazer o yoga para vocês. Okay? So, yoga only the way, nothing else in the world. Yoga é o único caminho. Yeah, only the way to get. Okay? Other philosophies will tell you the reality. Outras filosofias vão lhe contar sobre a realidade. Okay? But this is the practice. Mas o yoga é além de uma filosofia, ele te dá o caminho, ele é uma prática. Though this also for the knowledge. Isso também é para o conhecimento. Okay? So that's why yogam bhajati sattva. The people who are clever enough, they worship, they follow, they do yoga. Então ele fala que é uma prática completa. Tem a parte que é a prática, tem a parte que é o conhecimento, a parte teórica. Então, se você trilha o caminho do yoga, é um caminho que é composto por tudo isso. Você vai trilhar esse caminho com a prática, mas também com o estudo, com o conhecimento. É uma prática completa. Whatever you do, o que quer que você faça, asana, pranayama, kriya yoga, kundalini, everything you do that is made by him.
Tudo isso que vocês praticam desse universo do yoga foi feito por ele. But nobody knows him. Mas ninguém o conhece. They know about the Patanjali Eles conhecem o Patanjali, or someone else. ou outra pessoa, outro guru. Timing, how much to breathe, how much to control, how much to throw out. So everything has been him and his disciple has been written. Então, mas todo esse conhecimento do que fazer, né? O que você tem que manter, o que você tem que jogar fora, como respirar, todo esse conhecimento veio dele. Patanjali wrote philosophy. E o Patanjali ele escreveu sobre filosofia. He compiled. Ele compilou o material que já existia, né? Wasn't easy to compile. Não foi fácil esse trabalho de compilar tudo isso. He compiled what people can understand. Ele compilou o que as pessoas conseguem entender. Okay? So I think I enough convince you Hatha Yoga how important it is. Eu acho que eu convenci vocês como é importante o Hatha Yoga. If you do not convince also, please convince. Se ainda, por favor, sejam convencidos por isso, né? Okay? If I should have known the Brazilian language, Portuguese, I should have maybe tried more. Ele devia talvez ter se esforçado mais para falar português, porque ele realmente quer passar esse conhecimento para vocês, do que realmente é o Hatha Yoga. Satyam, satyam, vadamyam. I'm telling truth. Truth, truth. Eu estou falando verdade, verdade, verdade. No one can challenge. Ninguém pode se contrapor a isso, a essa verdade. Now I feel I'm mastering that. Agora eu sinto que eu sou um mestre nisso, né, nesse conhecimento. I thought when I go to India, they know things, but then now I realize, I say Hatha Yoga, Ele falou que quando ele foi para a Índia, ele falou, vou lá, vou aprender bastante coisa. Mas depois ele foi lá e viu, não, eu acho que eu já sei, eu que sei, eu sou quem sabe realmente o que é o Hatha Yoga. That credit goes to these guys. E o crédito aí vai para o pessoal aqui da Índia. Nowadays, always every 6 months, 4 months in India, people they call me. A cada 6 meses, depois desse contato, do Yokosen, de todo esse movimento de buscar os natas, a partir disso que outras pessoas na Índia começaram a reconhecer as origens do Hatha e começaram a chamá-lo para os eventos para explicar isso. Big, like university made conferences also very much modern. I add people like what is Hatha Yoga? So this is the book. So everything evidence. Então ele fala que é isso esse trabalho que ele faz em vários lugares, ele vai nos lugares para explicar para as pessoas o que é realmente o Hatha Yoga. I didn't bring from my brain. E ele não traz esse conhecimento do cérebro dele. I just opened what there was. Ele só passa para você o que já estava lá. So it was upside down. Estava ao contrário, de cabeça para baixo. É uma fórmula escondida. I took out. E aí ele meio que tira isso, desvenda a fórmula e passa ela traduzida para as pessoas. E ele tem muitas evidências aí para comprovar o que ele está falando para vocês hoje. Não se preocupem. Muito obrigada. Agora, segundo capítulo. I'm going to tell about the philosophy. It's not finished. I'm tired. Aí você, quer que termine? Estão cansados?